Boa noite a todos. Eu aqui gostaria só de complementar o que já foi dito por todos os nossos colegas. A questão realmente da perturbação de sossego eu estou ali na linha de frente, faço os plantões noturnos, trabalho na escala de plantão, embora num cargo administrativo e como delegada regional, em razão da falta de efetivo eu concorro nas escalas de plantão. Então eu sei exatamente o que acontece de madrugada, eu sei exatamente o que os policiais me trazem durante as madrugadas e realmente 1/3 das nossas ocorrências são perturbação de sossego. E vendo isso foi que eu me tornei um pouco mais severa com a questão dos alvarás e com a questão alvarás de funcionamento e a questão de som alto em estabelecimentos comerciais. Fizemos uma publicidade grande, até no Jornal Palhocense, pedi apoio para que a gente pudesse divulgar a questão dos alvarás. Estamos sendo mais firmes nesse sentido e até fui criticada por alguns comerciantes em dizer que eu estava acabando com a renda familiar dele, impedindo que ele fosse até as 4 da manhã. Não, você pode trabalhar, mude sua estratégia, venda outro tipo de refeição, faça outro tipo de atividade, faça bingo, faça almoço, enfim, tem 500 tipos de formas de explorar comercialmente. Minha intenção, obviamente, não é reduzir a atividade comercial dessas famílias, mas sim gerar nessas pessoas esse bom senso, já que deveria ser intrínseco, né, no ser humano, que o seu limite e a sua liberdade termina a partir do momento que você começa a incomodar o seu vizinho. Infelizmente, isso não há, né, de forma como a gente gostaria. Então, a gente é obrigado a atuar. O Citrampa foi um que foi penalizado, como diversos outros, já que você mencionou, eu vou aproveitar aí a oportunidade para dizer que não é o X, não é o Y, não é o Z. Todas as reclamações de perturbação de sossego que chegam até mim, a gente faz a fiscalização. Temos problemas sérios também na região das praias, né? O pessoal aí do Conseg me procura muito, questão de casas na Pinheira e nessas regiões de praia, em que eles simulam festas particulares e, na verdade, são grandes eventos que são divulgados em redes sociais. Eles vendem os convites dessa forma, combinam o encontro e, para todos os efeitos, quando a polícia chega lá, não, é uma festa de aniversário, é na minha casa, eu sou dono do imóvel, isso aqui não se trata de uma festa organizada. E aí eu questiono, mas se é uma festa desse porte, com 200 convidados, venda de bebida, cadê o alvará da Polícia Civil para a realização dessa festa? Não, isso é uma festa particular. Então, você vê a falta de bom senso dessas pessoas em organizarem festas dessa envergadura, desse tamanho, criando uma verdadeira balbúrdia na região. Tivemos o problema lá daqueles eventos grandes que tinham aquelas festas raves que aconteciam até 4, 5 horas da manhã. Não há necessidade de ir até esse horário, né? Nós reduzimos ali para 10, meia-noite, conversei com o Luciano, é razoável, façam festa, eu não sou contra a festa, eu inclusive participo, mas tem hora e local e uma razoabilidade. Até meia-noite está ótimo, já curtiram o que tinham que curtir, não precisam ficar até as 4 horas da manhã. E o povo foi disciplinando e as coisas melhoraram. Então, realmente, nesse sentido, eu acho que nós temos que fazer um preventivo e começar a educar esse povo. Ao invés de fazer viaturas se deslocarem a madrugada inteirinha atrás de som alto. E o pior, a maioria em residências. A maioria em residências. Em prédios residenciais em que moram diversas pessoas. Então, realmente, a falta do bom senso. Questão de Maria da Penha. Muita situação de Maria da Penha, mas que nós policiais acabamos sendo geradores de conflitos de relacionamento pessoal. Eu me vejo na madrugada dando conselho. Eu falo, meu Deus, mas que é isso? O que é isso? Isso devia ser uma assistente social, isso devia ser uma psicóloga, isso devia ser um acompanhamento. Qualquer coisa menos, eu não me nego a fazer, mas a gente percebe que começa a fugir da nossa função, né? Eu me pego na madrugada dando conselho para pai, para mãe, que o filho chega ali embriagado, bateu em 3 outros veículos estacionados em via pública e ela me diz, eu não sei onde que eu errei, eu dei tudo para esse menino, talvez aí que a senhora errou. E aí eu me vejo dando conselho para pai e mãe como é que educa filho.
Né? Como é que... mas eu não sei o que acontece, eu perdi o controle, a minha filha tem 14 anos, eu não sei onde ela vive, eu não sei onde ela está. Bom, minha senhora, então, eu acho que o problema está aí, né? Onde é que sua filha está? Com quem anda? Quem é o namorado dela? A senhora sabe? Um dia eu chamei a mãe e falei, eu gostaria de cientificar a senhora que o namorado da sua filha tem 14 passagens policiais. Pois é, mas eu não sei com que ela anda. Bom, então está na hora de você saber. Então a gente percebe que a ausência de família, a ausência de estrutura, a ausência de moral, a ausência de várias estruturas sociais acabam na polícia. Então acaba a mãe que não educa o filho, a mãe que, pois é, mas ele dá muito trabalho, eu já pedi para o pai dele cuidar e o pai não quer saber, eu também não quero. Bom, então eu percebo que vocês estão brigando pela guarda da criança. Então assim, o problema é empurra, é meu, é seu, é meu, é seu. Essa mãe e esse pai são completamente ausentes, óbvio que uma hora vai gerar consequência. E aonde que essa criança e esse adolescente terminam? Na delegacia. Tá? Então foi o que o Coronel Auro falou, não estamos nos negando a fazer esse papel, até porque ele está muito próximo da criminalidade, mas o que a gente percebe é que com a ausência de estruturas e organizações sociais, acaba tudo sobrando para nós. Né? Então na madrugada eu cansei de chamar pai, mãe, e falar, olha aqui, onde que você está? Onde que você está participando? Então, a gente percebe a ausência familiar e a ausência de estrutura em todos esses locais. Tá? Questão de efetivo. Já tive pior, estou um pouquinho melhor, mas preciso de muito ainda. Né? A região das praias, para vocês terem uma ideia, a delegacia da Pinheira, eu tenho um policial civil. Um. A hora que ele sai para almoçar, a hora que ele sai para jantar, a delegacia fecha. Tá? A gente trabalha muito em conjunto com a Polícia Militar, então, assim, o que nós conseguimos fazer é com a união de esforços, não tenham dúvidas disso. Em algumas regiões a gente vê essa coisa da rixa da Polícia Civil, Polícia Militar, não, aqui isso não existe. Posso te dizer categoricamente que a Polícia Civil e Militar trabalham unidas, e o que nós conseguimos fazer em razão da união de esforços. Então, com um policial na Pinheira, e eu garanto que eu não tenho condições de fazer uma polícia efetiva. Tá? Então, como o doutor Márcio falou, nós temos que cobrar, peço para vocês, os políticos da região, que possam nos ajudar nesse sentido. Precisamos fortalecer a região das praias. Mas durante o ano aquilo lá não tem ninguém, na época do verão vem a Operação Veraneio. Não é mais assim. Nós temos diversas pessoas que não têm na praia só a casa de praia e o local de veraneio. Essas pessoas já residem lá. Temos uma população não só flutuante, mas uma população local. E nós precisamos dar mais assistência para esse pessoal. Período de férias desse meu policial, ele fica 30 dias de férias, fecha a delegacia. Aí me ligam, a delegacia não existe? Existe, mas o mês que o policial está de férias, ela fecha. Essa semana tivemos aí, no período dos ataques, puseram fogo na delegacia da Pinheira, justamente porque sabem que é uma delegacia vulnerável. Eu estou lá com a rede elétrica toda queimada e o policial da Pinheira está comigo aqui na delegacia do centro da cidade, porque ele não tem condições de trabalhar lá com a rede elétrica toda queimada. Então é uma deficiência muito grande, eu sou conhecida pelo Camilo como chorona e pidona, eu peço mesmo. Eu venho, eu peço ajuda, eu peço apoio, eu peço reforço, eu peço o que eu posso, eu peço. Tá? Justamente porque tem uma deficiência estrutural e eu venho buscar ajuda. Às vezes a prefeitura me ajuda e manda a gente lá para secretário de obras, secretário Monteiro tem nos ajudado muito para equipar as delegacias. Então, realmente, eu preciso de apoio de vocês. Estou à disposição. A nossa falta de efetivo, infelizmente, não compete diretamente a vocês, a não ser um pedido, né? Porque depende de concursos públicos e depende do encaminhamento desses policiais. Mas no que diz respeito à estrutura e melhorias, a gente pode conseguir. Em apoio do Ministério Público e do Judiciário, nós já conseguimos equipar as delegacias. Com o dinheiro da verba da transação penal, foram compradas máquinas fotográficas, foram comprados equipamentos para os policiais,
foram compradas impressoras coloridas, porque era uma vergonha, os laudos que nós mandávamos era preto e branco. E às vezes uma fotografia de uma lesão, de um machucado, é muito mais evidente numa foto colorida. E nós conseguimos com o apoio deles. Então é possível fazer algumas melhorias. Peço ajuda para vocês em cobrança do município para criar esquemas de assistencialismo social. Os craquentos ali da região da Ponte de Maruí, eu recebo ligação direto. Doutora, tem 4, 5 craquentos aqui no Banco Itaú, diz que eles estão ficando direto ali, pernoitando no Banco Itaú. De madrugada eles colocam fogo nos colchões. Eu não posso ir lá tirar esse indivíduo e levar para a delegacia, ele não cometeu nenhum delito. Eu não posso prender ele na cela, sob pena de eu responder por abuso de autoridade. Não é minha competência. O que precisava haver? Alguém que fosse até lá, pegasse esses 4 indivíduos, verificar de onde eles são, por que estão ali, estão desempregados, tem família, onde é que você mora, paga a passagem, manda para o município, gera um emprego, gera um... Eu me sinto frustrada de não poder resolver o problema do usuário de crack, mas o usuário de crack não é competência minha. Se eu levasse para casa, mas não posso. Eu não posso adotar, eu não posso levar para casa e eu não posso pôr na cela. As pessoas ligam por desespero, mas eu não posso. Eu não posso pegar o usuário de crack e enfiar na cela, até porque eu teria minha cela, ela já vive lotada. Né? Ela já vive lotada com quem eu posso pôr. Nós temos em média 15, 18, 20 presos semanais. A minha cela nunca fica vazia. Eu tenho uma média de 12 a 20 presos semanais na delegacia, aguardando vaga no presídio. Tá? Então, tanto trabalhamos que a minha população carcerária lá é fixa, é de 12 a 20 semanalmente, eu pedindo vaga e transferindo. Isso é só o que entra na semana. Imagine se eu fosse arrecadar o usuário de crack da cidade. Eu precisava montar um albergue, né? Então, são coisas que me afligem, são coisas que me incomodam, porque eu sei que esse usuário é o que faz o furto. Porque ele precisa manter a pedra dele daquela noite. Como é que ele vai manter a pedra de crack? Na abstinência, ele faz qualquer negócio. Ele furta o bujão de gás, ele furta a calota do carro, tudo que ele vê pela frente, é devastador o negócio. Então, eu gostaria de acabar com o usuário, mas é uma pretensão muito grande. Eu nunca vou acabar com o tráfico de drogas, eu nunca vou acabar com o usuário de crack, eu nunca vou acabar com a criminalidade. Mas o que a gente precisa é realmente que cada um atue na sua função. O senhor é morador da Ponte de Maruí e sabe bem como é que é ali. Tem muito, é um walking dead de madrugada. Eu que transito ali de madrugada, porque eu venho de madrugada, quando me ligam, eu desloco, e às vezes eu passo por ali, eu não me sinto tão incomodada, porque eu ainda tenho um meio de defesa, mas a população comum, eu tenho certeza que não transita por ali de madrugada de medo. É um walking dead depois da meia-noite. Tá? São zumbis perambulando ali para aquela região. E cometem furtos em residência. Então, incomoda, mas a gente precisa fazer política pública social. Cobrem internação de usuários. Teve uma mãe que me procurou essa semana, falou: delegado, eu não aguento mais, ele tira tudo de dentro da minha casa, até a cesta básica que eu ganho, ele vende. Só faltei eu chorar com a mulher, mas o que eu ia fazer? Eu falei: minha senhora, o caso do seu filho não é de... A não ser que a senhora diga que ele está cometendo crime. Mas o usuário de droga e o furto de alimentos dentro da própria casa nem caracteriza furto, porque ele está tirando dele mesmo. Então ele tira da mãe, ele tira do irmão menor, ele tira de quem ele vê, ele não mede consequências. Então, são problemas sociais que acabam na delegacia e não deveriam acabar, porque não é função da polícia. Tá? Eu estou à disposição, quem quiser, o pessoal do Consegue está sempre lá comigo, o vereador esteve comigo essa semana, o Luciano esteve comigo diversas vezes, me procurem até para tirar dúvidas. Eu estou à disposição, mas tem coisas que fogem do meu limite de competência, certo? A questão de violência doméstica é uma situação também bastante delicada.
mas que eu percebo muito também a seguinte situação. A mulher pede a medida protetiva, ela é concedida pelo Poder Judiciário, e essa mulher guarda essa medida protetiva. O dia que ela está bem com ele, ela não usa. Mas o dia que ela briga, ela saca a carta da manga. E aí chama a 190. Então é a questão da efetividade do controle dessas medidas. Será que essa mulher já não voltou com o rapaz? Será que essa mulher já não recolheu ele de novo? E ela não usa essa medida protetiva, que é uma medida de urgência fornecida pelo Poder Judiciário para protegê-la? E no fim ela usa como estratégia? Então cadê o assistente social para fiscalizar se essa mulher já não retornou com o cara? E aí, quando ela é conduzida para a delegacia, você faz a prisão, 15 minutos depois, doutor, eu vim para pagar a fiança. Eu falei, o quê? Era só para dar um susto nele. Eu vim pagar a fiança. Eu falei, mas minha senhora, a senhora está destruída, o olho roxo, sangrando, como assim? Eu não estou entendendo. Não, eu vim pagar a fiança, eu quero que ele vá embora comigo. Ela chega em casa com o indivíduo antes de eu chegar na minha casa. Eles já estão juntos. Então, você vê que falta um aparato de psicólogo, porque essa pessoa é doente. Uma pessoa que apanha do marido, leva a viatura da PM até o local, traz o delegado de casa para fazer o flagrante, fica 3 horas na delegacia e no final ela paga a fiança, e ela tira dela mesma e dos filhos dela para pagar a fiança, para liberar o marido para voltar para casa com ela. Então, assim, essa pessoa precisa de ajuda. E essa ajuda e acompanhamento psicológico não é na delegacia que ela vai encontrar. Tiveram N casos, não é um nem dois, N casos de vítimas de violência doméstica que elas mesmas vão na madrugada, sacam o dinheiro no caixa eletrônico e trazem para pegar a fiança e levar o cara para casa. Tá? E dezenas de casos que quando você vai ver a medida protetiva, deixa eu ver quando foi expedida a sua medida protetiva. 2016? Então, há 1 ano que ele não te incomoda, ele voltou a incomodar essa semana. Não, delegado, é que assim, ele já está comigo de novo. Mas o dia que ele não bebe, ele é ótimo. O dia que ele bebe, eu uso a medida protetiva. Então, assim, ela já recolheu esse indivíduo para casa, já perdeu o efeito da medida protetiva, mas ela usa como uma estratégia, uma carta na manga. O dia que vale a pena, ela saca. O dia que não vale a pena, ela guarda. Né? Então, precisa ter esse acompanhamento. E, infelizmente, a polícia não tem como fazer esse tipo de fiscalização. Eu não tenho como ir lá na casa dela para ver se ela está namorando o indivíduo de novo. E muito menos para ver se o recolhimento que foi determinado pelo judiciário às 18 horas, ele está recolhido. Eu tenho absoluta certeza que 18 horas ele não está recolhido. Só que eu não tenho condições de fazer esse controle de efetividade de medidas. O que acontece, as medidas já não são tão gravosas. Nós gostaríamos que a legislação fosse um pouco mais severa. Mas as poucas medidas que tem, acabam dando sensação de impunidade, porque a gente não tem como fiscalizar. O cara levou uma penalidade de se recolher todos os dias, 18 horas. Eu não tenho condições de ir lá ver se ele está lá mesmo. Mas eu tenho certeza que 98% não está cumprindo. E isso gera uma sensação de impunidade. Não deu nada. Eu só tenho que ficar recolhida em casa, ninguém vai lá ver mesmo. Então, ao invés de nós recebermos esses ofícios para que a gente fiscalizasse se o indivíduo está em casa depois das 18 horas, por que não o assistente social fazer isso? Não precisa de polícia para fazer isso. É só ir lá tocar a campainha e ver se o cara está. Não vamos gastar efetivo policial para isso. Se já temos poucos, vamos usar isso para realmente combater a criminalidade. Eu agradeço a oportunidade, parabenizo os policiais que aqui estão, que eu sei que atuam na rua de forma bastante efetiva, inclusive a questão ali do fogo, do ateamento de fogo na delegacia da Pinheira, nós conseguimos chegar nos autores graças a eles, que estavam ali fazendo a ronda no local e conseguiram identificar um deles, e com imagens conseguimos identificar os outros 2. Então, a importância do investimento em câmeras de monitoramento, tá? É a única forma de a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível a gente conseguir cobrir a extensão toda do município. A forma de ampliar os nossos olhares e ampliar a abrangência é só com câmeras de monitoramento. Então, por isso que nós estamos investindo. O delegado Monteiro pôs isso como prioridade na gestão dele, a questão das câmeras de monitoramento. Vamos conseguir ampliar. E a ideia é copiar o modelo de São José.
Não tem por que omitir isso, porque eu acho que o que está funcionando em outros locais a gente tem que copiar mesmo. O que está melhor a gente vai, visita e tenta copiar e fazer melhor. Então, eu estive com o delegado Monteiro visitando a Central de Monitoramento de São José, é um negócio muito bacana, e nós estamos copiando e trazendo para o nosso município. Nós pretendemos chegar em mais ou menos 200, 250 câmeras de monitoramento, para ter uma abrangência razoável, porque o nosso município tem uma extensão territorial muito grande, é muito grande. Não só a população cresceu bastante, mas a extensão territorial é muito grande. Um deslocamento da Pinheira aqui leva 30 minutos. No verão leva 45 minutos. Então, uma extensão territorial que em outros locais você chega a mudar de município. E aqui nós temos uma extensão muito grande. Só vamos conseguir abranger uma extensão territorial maior com as câmeras de monitoramento. Temos o apoio do CDL nesse sentido. Eles já manifestaram interesse em colaborar com a aquisição de algumas câmeras. Para eles é importante, porque eles têm um monitoramento nos comércios deles, e para nós, porque todas essas imagens que são trazidas nos auxiliam e muito. Posso dizer que 80% dos crimes hoje são desvendados com câmeras de monitoramento. É muito difícil ter testemunhas que queiram colaborar com a investigação, porque todo mundo tem medo. Ninguém se sente protegido de denunciar o seu vizinho que é traficante. Ninguém tem coragem de dizer que, olha, o meu vizinho ali de baixo está com um carro roubado. Eu vi ele entrando na garagem, todo mundo tem medo hoje em dia. E eu não posso forçar essa testemunha a pôr no papel. Às vezes ela fala para mim informalmente, mas no papel ela não quer pôr. Ela não quer assinar o termo de depoimento com medo. Então, de repente, ela me trazendo uma imagem, pronto, ela não precisa dizer nada, a imagem me disse. Gera um anonimato muito maior e uma certeza muito maior, porque a imagem ninguém questiona. Se você vê o indivíduo entrando na casa, você vê a vestimenta dele, vê o rosto, vê tudo, não tem como você dizer que não é ele. Então, é uma forma de manter o anonimato e gerar certeza. Então, eu não tenho dúvida que a tecnologia hoje é o que a polícia tem que usar a seu favor. Não gera dúvida da autoria, não gera dúvida da materialidade do delito e traz o anonimato para a testemunha, que é o que a gente precisa. Muita gente deixou de colaborar com a polícia, muita gente deixou de trazer informação por medo. Medo de represália, medo de perseguição, medo de como vai ser depois que o autor souber que foi ela que entregou para a polícia, né? Então, a gente tenta captar informações, mas a gente percebe que está ficando cada vez mais difícil termos testemunhas que colaborem conosco. Então, a imagem é a melhor forma de colaborar. Invistam nessa tecnologia, invistam em câmeras de definição boas, porque isso nos auxilia muito para a gente conseguir. A primeira coisa que a gente pergunta quando a vítima chega na delegacia para registrar o boletim de ocorrência: tem câmeras de monitoramento na sua casa? Tem algum estabelecimento comercial ali próximo que a gente possa pegar as imagens? Então, é a primeira linha de investigação, a gente começa por aí, porque é o que mais nos dá efetividade, são as câmeras de monitoramento. Então, invistam no condomínio, na casa particular de vocês, na residência, nos prédios comerciais, nos estabelecimentos comerciais, ajuda muito. Se tiverem dúvida de como trazer essas imagens, de como entregar, nos procurem, a gente orienta vocês para captar essa imagem da melhor forma possível. Às vezes eu tenho dúvida, eu ligo para o IGP, porque tem coisas que eu também não sei. Eu pego um computador e eu não sei até onde a perícia pode chegar, porque eu não tenho essa informação técnica. Os entendidos são eles. Então, eu pego o objeto e digo, o que dá para fazer com isso aqui? O que a gente consegue capturar disso aqui? Até onde a gente pode chegar? E essa parceria com o IGP também existe. A gente liga, muita coisa de tecnologia eu preciso buscar e pedir a eles também, porque eu não sei, né? Então, se tiverem dúvidas, me procurem. Se eu não souber, eu recorro a eles.